Você que me acompanha por aqui sabe como que eu dou importância à iluminação interna nos meus projetos, porque valoriza incrivelmente todos os detalhes, aspectos num projeto. E na área externa não poderia ser diferente, não é mesmo? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, modelos, tipos de iluminação para seu jardim, para sua fachada, para você se inspirar dos seus projetos. E também o que você deve evitar para você ter o seu projeto de iluminação externa super bonito e manter a sua arquitetura valorizada. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores e bora lá comigo nesse conteúdo. Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas que se interessam por arquitetura e decoração e ajudar o meu canal a crescer mais e mais. Aperta aí o sininho para você receber as notícias em primeira mão. E também te convido a conhecer o meu Instagram para a gente estar bem juntinho e você acompanhar as notícias e um pouquinho da minha rotina diária na arquitetura, tá bom? Sem delongas, vamos lá! Então, gente, no jardim, áreas externas, geralmente a gente não tem, muitos tetos, Geralmente é uma área mais ao ar livre, onde a gente tem piscina, áreas de jardim, espaços, de estar que não tenham cobertura, então é necessário trazer um tipo de iluminação diferente, até para iluminar os convidados que estão ali à noite, como também valorizar os elementos de arquitetura, tá? Um tipo de iluminação que eu gosto muito de utilizar nos projetos é a iluminação em volta dos muros, tá? Onde geralmente a gente tem um detalhe de revestimento bonito, a gente vai ter setores, de jardins, de repente um muro verde, quem sabe, que muitas residências aí usam, tá? É um tipo de iluminação com balizador de piso no próprio jardim, tá? Essa iluminação, ela vai sair do piso, e diretamente para a parede, lavando essa parede de luz de baixo para cima, como você vê aí na imagem. Você vê o efeito incrível que a gente tem, A gente fica vendo, a delimitação do terreno, onde termina, Porque você imagina, quando você vai no quintal e a gente não vê nada, Você só vê um profundo breu, não vê onde termina a construção, a sua arquitetura, o seu jardim. Então, esse tipo de iluminação, ele demarca, de forma brilhante, o final da sua obra, as delimitações, que eu acho, além de ser mais seguro, também traz mais conforto visual e muito mais beleza, tá? A gente não fica num profundo breu na nossa área externa. Um outro tipo de iluminação que vocês conhecem muito bem é a iluminação por arandelas. A gente tem vários tipos de arandelas, desde as mais bonitas, elaboradas, que a gente tem feixe de iluminação que vai tanto de baixo para cima, como você vê aí, marca bem o desenho da parede, ou iluminações que só marquem, com faixa para cima, ou iluminação que tem um faixa somente para baixo. Eu particularmente gosto bastante da arandela que tem o facho de baixo para cima, a gente tanto ilumina para cima quanto para baixo, Forma um desenho muito legal quando a gente usa esse tipo de arandela. Um outro tipo de iluminação que a gente usa bastante, principalmente em área de jardim, onde a gente tem grama, são os espetinhos, tá? Esses espetinhos eu consigo, levar eles para qualquer lugar da área externa. Não é aquele espetinho que antigamente vendia no Mercado Livre, não, que era de iluminação solar. Geralmente aquele não funciona muito bem, infelizmente, Ainda não chegou essa tecnologia tão bacana para nós, tá? É um espetinho mesmo que a gente liga na eletricidade, prepara, todos os pontos certinhos lá no jardim para receber esse espetinho, que ele tem um fio e é algo próprio para a área externa, algo que dê para tomar chuva, Já que é uma área que ela está descoberta. Mas o que é legal desse espetinho, é que eu consigo colocar ele direcionado, no jardim, por exemplo, se eu tenho arbustos, eu consigo iluminar o arbusto.
Então o que é bacana é a mobilidade que eu tenho a partir desse espetinho, tá? É uma iluminação muito prática para jardim. Porém, a gente tem que deixar as previsões, né, de iluminação no jardim, no próprio piso, tá? Na área da grama. Na área gramada a gente tem que prever esse tipo de iluminação, tá? Embora a gente tenha uma flexibilidade para onde a gente vai colocar esse espetinho, mas é um tipo de iluminação muito legal para valorizar aí os arbustos, né? Plantas que são um pouquinho mais altas, tá? Mas não muito altas. Para isso, para as plantas mais altas, árvores, né? Tem um tipo de iluminação muito legal que são os refletores. Então, os refletores ficam muito legais quando a gente coloca na base de uma árvore bacana, uma palmeira. Por quê? Porque esse tronco, por exemplo, de uma palmeira é muito bonito, então precisa ser valorizado. O refletor eu consigo posicionar ele bem na base, né, desse tronco e eu vou conseguir ter uma iluminação muito perfeita, né, desse tronco de uma palmeira, uma árvore bonita, né, que de repente é interessante valorizar na sua construção, na nossa arquitetura. Tá? Como você vê na imagem, olha essa palmeira aí, por exemplo, como que ela fica bonita, né, e muito mais valorizada com esse tipo de iluminação, tá? Então, os refletores é uma iluminação muito boa quando a gente tem elementos mais altos para valorizar no projeto. Um outro tipo de iluminação externa, né, são alguns postes, tá, no meio da construção que a gente consegue demarcar, né, caminho de uma forma mais vertical, tá? Pode ser aquele poste tradicional ou pode ser algum, né, mais fininho com espetinho, né, como esse da imagem aí que você vê, né, uma iluminação até bem diferenciada. Foi priorizado todo um efeito de iluminação, tá? Então os postes também são interessantes quando a gente quer demarcar, né, de uma forma mais vertical a iluminação. Muito comum em praças, tá? Isso, inclusive. Um outro tipo de iluminação externa, né, muito legal também, é com fita de LED, né? Geralmente a gente tem aquelas escadas onde a gente quer marcar, né, as diferentes alturas dos degraus. Então, posicionar essa fita de LED embaixo dos degraus, a gente vai ter uma marcação interessante desse piso, né, dos degraus, ou mesmo de um caminho, né? A gente demarca no chão, né, com a luz e sombra, dá um efeito muito bonito na arquitetura e a gente não fica, né, tão no escuro, né? Demarca também principalmente a entrada de casas, tá? Muita gente não sabe como fazer essa demarcação na iluminação externa na fachada, fica aí essa dica. Eu tinha falado sobre os balizadores para a área de jardim, né, para iluminar os muros. Mas os balizadores, eles também ficam muito interessantes, né, nesse primeiro efeito aí que eu falei da fita de LED. Eu também posso demarcar esse caminho, né, com esses spots, né, balizadores no próprio piso. É importante, né, marcar onde vai ser essa iluminação antes de colocar o piso e instalar o revestimento que você deseja, tá? Mas é um tipo de iluminação muito elaborada, fica muito bonita, ela é pontual, né? A diferença dela para a fita de LED é que eu vou ter mais pontinhos, né, demarcados, uma iluminação cenográfica formando um caminho. Já com a fita de LED eu vou ter esse caminho de luz mais contínuo. Tanto um quanto o outro são muito bonitos, tudo vai depender da proposta do seu projeto e o que for mais interessante, tá bom? Agora, eu falei muito aqui, né, de área que a gente não tem o teto, né, como os jardins, as entradas, né, das construções. Agora, falando em iluminação de fachada, tá? Quando a gente prepara uma fachada toda bonita, eu quero demarcar os volumes dela, tá? Uma proposta interessante, né, a isso, dependendo da proposta do projeto, são as arandelas, né, que eu falei para iluminar muro, quando eu não tenho teto. São as arandelas, de repente eu quero marcar ali um revestimento diferenciado, ou uma textura, ou eu quero sinalizar mesmo, né, na parede com ponto de luz a minha arquitetura. É uma proposta interessante a arandela, tá? Uma outra proposta que eu gosto bastante, tá super em alta no momento, é a gente trabalhar com os perfis de iluminação, onde vão as fitas de LED, tá? Eu consigo demarcar tanto no teto, né, quando eu tenho uma laje
que ela sai, né, sobressai um pouquinho na minha arquitetura, formando um volume diferenciado, quanto na lateral eu consigo marcar com um perfil de iluminação essa fachada, formando aí um efeito super bonito na fachada, valorizando o volume, valorizando o revestimento, né, que eu estou utilizando, e além de trazer segurança para sua casa, né, a gente tem uma casa iluminada, tá? Além de bonito, eu também tenho segurança, que eu acho que é o mais importante. Um outro tipo de iluminação que eu consigo utilizar também nas fachadas, tá? São com os próprios foquinhos, tá? Nesse mesmo lugar onde eu falei que eu tenho uma laje em balanço formando volume, de repente eu quero dar um efeito de iluminação diferente, tá? Demarcando mesmo os cones, né, de fecho de luz, com os foquinhos eu consigo colocar esse tipo de iluminação no próprio teto e eu tenho uma iluminação, né, de cima para baixo ou também no piso, tá? Iluminando essa residência de baixo para cima, mas demarcando mais os fachos de luz. O foquinho ele faz esse papel, né, de efeito de iluminação na fachada, tá? Eu consegui demarcar aí o desenho da luz. Já no perfil eu tenho uma iluminação mais contínua, tá? Falando aí um pouquinho sobre a diferença, né, desses dois tipos de efeitos de iluminação. Agora, depois de eu explicar esses tipos de iluminações para vocês, né, para jardim, fachada, vou falar para vocês o que vocês devem evitar. Evitem escolher iluminação que seja colorida, né, diferente aí da iluminação mais amarelada ou branca, né? Colocar uma iluminação que seja azul, verde, vermelha, nada disso vai favorecer a sua arquitetura, né? Porque elas deformam as cores reais dos elementos. Por exemplo, muita gente coloca iluminação verde, né, para iluminar jardim. Porém, às vezes, né, tudo fica muito verde. Eu deixo de demarcar a cor, né, que tem um tronco, que é aquela cor mais amarronzada. Então, eu fico tendo uma árvore toda verde ou toda azul. Enfim, isso não é interessante, né? A gente colocar. Eu quase nem encontrei esse tipo de imagem, né, de referência para vocês, mas vocês já devem ter visto na cidade por aí. Então fica um aspecto para você refletir, né? Não utilizar iluminação colorida nos projetos, porque isso vai trazer diferença nas cores reais, tá? Muitas vezes foi priorizado fazer um revestimento diferenciado com uma cor diferente e você vai lá e coloca uma cor verde, né, no seu revestimento ou mesmo no seu jardim. Então, evitar esse tipo de iluminação colorida, porque isso não vai valorizar a sua arquitetura. E para você que quer um projeto bonito, quer valorizar a sua arquitetura, tá, de forma completa, deixar ela única, com projeto de iluminação, ter os revestimentos valorizados e também uma arquitetura pensada junto com design de interiores, você pode clicar aí no link abaixo na descrição do vídeo. Vai ser um prazer atender a vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!